Boa noite, tudo bem? Espero que você tenha participado de uma ceia maravilhosa na sua casa aí. Nós queremos agradecer a Deus pela fidelidade dele, pela bondade dele. E hoje eu queria falar sobre a igreja de Éfeso. Ok? Quero falar um pouco sobre Éfeso. Pedir minha amiga que me controle ali para a gente terminar no tempo certinho, tá bom? Eu posso. Yes, my daughter. Love you. Ok. E é tanto texto bom em Epístola de Efésios que eu não sei nem qual ler para começar a pregar. Porque é tanta coisa boa, eu fui muito enriquecido com esse texto de Efésios, os 6 capítulos dele. Mas eu quero falar hoje sobre a posição da igreja, a posição do cristão, falar da identidade. Quero falar sobre as regiões celestiais com Cristo. Eu queria falar da autoridade do crente em Jesus Cristo, ok? E eu quero hoje que você abra sua Bíblia no livro de... Eu vou eleger um texto aqui, tem muito texto. Efésios capítulo 1, versículo 18 a 23. Efésios 1, 18 a 23. Diz assim, todos já acharam? Digo amém. Ouviu um amém. Amém. Iluminado os olhos do vosso entendimento, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. A esperança do seu chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, de toda potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Versículo 22, capítulo 1. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que o Espírito Santo nos abençoe, ele nos unja cada vez mais para a gente, e que ele abra os olhos do nosso entendimento. Vamos falar algumas coisas hoje que você precisa ouvir, porque isso vai ser um divisor de águas na tua vida. Primeiro, é um pano de fundo histórico aqui, a carta de Éfeso. Eu nunca li tanto ela detalhadamente como de ontem para hoje, para preparar essa palavra, porque a carta de Éfeso foi escrita como Colossenses, Timóteo e Filemão, foram escritos da prisão. Paulo estava na prisão, ele escreveu 4 cartas da prisão. Colossenses, Timóteo e Filemão e também Éfeso. Outra coisa, essa carta, Epístola de Éfeso, ela tem os teólogos chamam ela de a Epístola do Terceiro Céu. E eu achei isso muito impactante, porque hoje Deus quer, de certa forma, promover pessoas aqui nessa noite. Deus quer colocar alguns de nós num outro patamar. E hoje eu preciso falar disso muito forte com você. Ela é epístola do Evangelho da Graça de Deus, porque 12 vezes em 6 capítulos, a palavra que Paulo usa é a graça de Deus, a graça de Deus, a graça de Deus. E vamos entender primeiro um pouco, normalmente eu vi a guerra espiritual em Éfeso, ali lá do capítulo 6, quando fala 6:12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, todos conhecemos esse texto. Mas hoje eu quero começar falando de Éfeso, falar um pouco qual é a realidade de Éfeso naquele tempo. Era uma cidade famosa pelo templo de Artemis. Artemis era uma deusa grega. E quando o Império Romano dominou a Grécia,
e o Império Romano ficou lá proeminente na história, aconteceu que eles deram outro nome para Artemis, eles botaram Diana. Então, o que o Império Romano fez? Pegou o nome de Artemis, que era deusa da natureza, era deusa, sabe, do meio ambiente, e chamou Artemis, agora de uma linguagem bem romana, de Diana. O templo dela foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo, no mundo antigo, uma das 7 maravilhas do mundo. Por quê? O templo dela tinha 127 colunas de mármore, olha que templo suntuoso, 127 colunas de mármore, tinha 20 metros de altura, tinha 80 metros de comprimento, imagina o tamanho desse templo, e 50 metros de largura. Havia também um teatro muito grande, que cabia 24 a 25 mil pessoas. Então Éfeso também tinha uma coisa teoricamente boa, tinha um porto maravilhoso que dava para tudo enquanto era cidade da Ásia. E não era à toa que as pessoas pegavam navios em Éfeso, porque o porto dele era bem estratégico para essas viagens de navio. Agora, o que acontece? Era uma cidade totalmente dominada por Artemis, e depois, com a queda da Grécia, veio o Império Romano, com Diana dos Efésios. Uma coisa que eu escrevi aqui que eu achei interessante é porque tudo naquela cidade passava pela bênção, entre aspas, de Diana. A Diana, ela é chamada Diana dos Efésios. As pessoas faziam um alvoroço. O comércio era, teoricamente, abençoado por ela. Os cultos, a saúde, a vitória nas guerras, tudo isso passava pelo crivo de Diana. Logo, Diana, quando você vê em Atos 20, ou 19 também, você vê que aquela cidade tinha uma veneração por essa deusa, porque os comerciantes acreditavam seus lucros à bênção dessa deusa. Enfim, eles gritavam, salve Diana dos Efésios, salve Diana dos Efésios. Só que aconteceu algo interessante, um certo momento da história dessa cidade, apareceu um cara profundamente marcado pela graça de Deus, chamado apóstolo Paulo. Atos 19 vai mostrar Paulo na sua 3ª viagem missionária, ele passa por Éfeso. Ele encontra uma cultura totalmente dominada por Diana. Ele encontra um céu totalmente negro, um céu oprimido. Ele encontra muitas dificuldades naquela cidade, magias, cultos de magias, imoralidades sexuais. Tudo isso orbitava e enchia aquela cidade chamada Éfeso. Então Paulo, ele começa então debaixo de uma unção do Espírito Santo, ele começa a resgatar algumas coisas na igreja de Éfeso. E eu creio que algumas coisas que ele resgatou lá, nós precisamos resgatar aqui. À medida que eu estava lendo isso aqui e anotando, eu fiquei pensando, muitos de nós somos muito cru a nível de batalha espiritual. Nós não falamos de batalha espiritual. Está tudo aí acontecendo, não quero fazer apologia a vírus nem a nada, né? Eu até escrevendo um dia na escola que eu vi o vírus invisível, porque ele detona aí, mas ninguém consegue vê-lo e encontrá-lo. Mas assim, a verdade é que o apóstolo Paulo, ele detecta uma opressão na cidade, uma opressão, o governo de demônios, magias sendo feitas, cultos opressores, idólatras, e Paulo então encontra essa realidade espiritual. E eu comecei a ficar pensando que nós, muitas das vezes, estamos assim, completamente alheio ao que está acontecendo na atmosfera sobre a nossa cabeça. Nós estamos completamente, assim, indiferentes, sabe, a tudo que está acontecendo. E nós, às vezes, nós acreditamos tudo a um vírus, mas tem muito mais coisas sérias. O autor de Hebreus fala que nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunha do bem e do mal, demônios e anjos. Nós somos rodeados e cercados, isso diariamente. E eu percebo que nós queremos, assim, resolver algumas coisas racionalmente.
terrenamente, carnalmente. Eu vou dizer, tem coisas que só vão romper a hora que Deus abrir o nosso entendimento. Ele começa a falar, iluminado os olhos do vosso entendimento. Que o Espírito Santo abra o nosso entendimento hoje. E nos dê sabedoria e conhecimento no nosso coração, para que a gente faça uma leitura exata, real, daquilo que está acontecendo. De repente você está lutando com as suas armas carnais, mas hoje Deus quer dar a você armas espirituais. Deus hoje quer dar para a gente armas espirituais. Queremos vencer algumas resistências na marra e no peito. Eu vou te dizer, muitas vezes na marra e no peito a gente não vai conseguir vencer. Mas a Bíblia fala que em nome de Jesus nós podemos vencer qualquer coisa. Então, hoje a primeira reflexão eu quero perguntar, há duas nuvens ou duas atmosferas? A primeira, a racional, a carnal e a terrena. Essa é a primeira nuvem, a primeira atmosfera. Tem uma outra, que é a celestial, a profética e a apostólica. A pergunta é, debaixo de qual nuvem você está se movendo? Debaixo de qual nuvem você está vivendo as pressões da sua vida? Muitas das vezes nós estamos assim absorvidos e ficamos presos debaixo dessa atmosfera racional, carnal e terrena. Mas eu quero dizer para você hoje, sabe, nós não experimentamos rompimento. Não experimentamos por quê? Porque os resultados vão depender debaixo de que nós estamos. E hoje eu quero pedir que Deus ilumine o nosso entendimento para a gente entender isso. Então a primeira coisa que eu quero falar hoje aqui, a nível da minha didática aqui, ponto 1, é a posição, a identidade da igreja, a identidade do crente, dos seguidores de Cristo. A primeira coisa que Paulo faz questão de mostrar para a igreja de Éfeso é a doutrina da graça divina em Cristo para o seu corpo. Ele fala por 12 vezes sobre a graça de Deus. E eu quero profetizar hoje em nome de Jesus que o Espírito Santo libere sobre nós um batismo de graça. Porque se você recebe um batismo de graça, você entende o poder da graça sobre a tua vida. Você entende a importância da graça sobre a tua vida. A verdade é que nós nos esquecemos, mas cara, se nós chegamos até aqui é pela infinita misericórdia e graça divina. Se somos o que somos é pela graça. Até o que nós não temos, mas não estamos sucumbindo, é pela graça de Deus, porque Paulo disse, a minha graça te basta. Então, olha, ele libera uma unção de graça para a igreja de Éfeso. Ela precisa entender, porque você partir para a guerra sem entender a graça, você vai ser nocauteado. Porque vem o espírito de acusação, vem o espírito de culpa, vem os agentes do inferno, e a maneira que ele tem de nos parar com condenação e com culpa. Então, se a gente não tiver uma visão clara da doutrina da graça, graça é, Deus me amou mesmo correndo o risco de eu não amá-lo. Deus, ele se deu por mim, mesmo correndo o risco, sabe, de eu desprezá-lo. Isso é graça, irmão. Isso é graça. A graça é a favor que os homens não merecem, mas Deus fez questão de dar. Nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada, desculpa. Nós não merecemos salvação, nós não merecemos prosperidade, nós não merecemos salário, nós não merecemos, sabe, emprego, nós não merecemos nada. E quero que você saiba a partir de hoje que tudo que vai acontecer na tua vida é pela infinita misericórdia e graça de Deus. Não é pela nossa habilidade. Não é pelo nosso carisma, não é pelo nosso, sabe, a nossa formação. Precisamos entender nesses dias o que é graça de Deus. Eu quero dizer para você, você pode até acreditar que você está sozinho, que você está sozinha. Você pode até acreditar, sabe, o inimigo são muitas vozes nesse mundo falando, e a gente pode até comer a isca de Satanás, como diz Dom Bivi, mas eu quero dizer para você uma coisa, sabe, entendam de uma vez por todas, o que acontecer na tua vida e para onde você for, sabe, toda conquista ou toda perda, saiba de uma coisa, a graça de Deus nunca vai se afastar da tua vida. Isso é determinante para o mundo espiritual. Queremos fazer guerra na marra, entendendo, não, eu estou preparado. Irmão, ninguém está preparado para guerrear contra esses demônios, contra esses espíritos, contra esses principados e potestades. Agora, os principados e potestades hão de saber, e eles sabem que Jesus Cristo transformou a nossa vida, Jesus Cristo mudou o nosso viver, Jesus Cristo escreveu nosso nome no livro da vida, e Jesus Cristo liberou graça e graça sobre a gente. Isso é muito importante. Então, a primeira coisa, ele ensina a igreja a doutrina da graça. A segunda coisa,
É bom que eu diga, só reforce. Graça é Deus dar a você o que você não merece. Quer passar essa pandemia, quer passar por essa quarentena mais saudável, mais tranquila, entenda que você não merece nada. Já é um bom ponto de partida. Gerson, entenda que você não merece nada. Quando você entende que você não merece nada, que é a graça de Deus, aí sim a graça se manifesta. Primeiro se manifesta na tua fraqueza, porque Paulo disse, o poder da graça se aperfeiçoou na minha fraqueza. Ele falou, a minha graça te basta, disse o Senhor a Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, que a gente não merece nada. Nós não somos bons o suficiente para ser maior do que a graça de Deus na nossa vida. Agora, outra coisa importante, Efésios 1, 4, 5, fala que... A gente vai se lembrar desses barulhos. Nas gravações, galo canta, maravilha, esse tempo é muito profético, né? Galo canta, moto passa, cachorro late, mas nós estamos aí vivos, graças a Deus, para ouvir esses barulhos até louvar seja pelo dom da vida. Outra coisa importante que você precisa saber, Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Você tem noção do que Paulo está falando? Paulo está criando um fundamento para fazer guerra espiritual. Paulo está criando fundamento para estruturar a igreja de Éfeso, que Paulo identificou uma batalha espiritual na atmosfera dessa cidade, daquela cidade. Então ele falou assim, tem outra coisa, ele elegeu e escolheu você nele, não escolheu assim a tua nele, não escolheu você para qualquer pessoa, ele escolheu você nele. Antes da fundação do mundo, Efésios 1, 4, 5, e o Salmo 139 reforça isso, ele diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Eu amo esse salmo, tu sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e tu conheces todos os meus caminhos. A palavra, Senhor, me não chegou à língua e tu já conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a tua mão. Ele fala, tal conhecimento é sobremodo, é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Ao versículo 7 ele fala, para onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá tu estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás também. Se toma as asas da alvorada, e sabe aquele dia que você quer sumir, e me levar lá para os confins dos mares, ainda lá a tua mão me susterá e a tua destra me guiará. Salmo 139 fala da onisciência, da onipotência, sabe, e da onipresença divina. Quero dizer para você uma coisa, Deus está nesse momento com você. Baseado no decreto de Deus, Salmo 139, a Bíblia fala, Deus não se aparta de você um só momento. Um só momento. Então, eu quero que você se alegre, porque fala que ele te escolheu antes da fundação do mundo. Quando ele fala com Jeremias, ele fala, sabe, olha, antes que você saísse da madre, eu te formei. E antes que você saísse da madre da tua mãe, eu te consagrei profeta para as nações. Então, Jeremias é tremendo o chamado de Jeremias, porque Deus escolheu ele antes dele sair da madre. Eu quero dizer para você, esse é o nosso Deus. Os planos deles não serão frustrados. E outra coisa também que ele mostra, ele está criando uma identidade para a igreja de está criando uma identidade forte para a igreja de Éfeso. Ele fala o poder da graça. Ele fala de criaturas. A graça nos tornou filhos. Não há identidade maior nessa terra do que você ser filho, ser filha de Deus. A graça transformou você, tirou você lá das criaturas lá que nasceram, que estão por aí, e a graça foi lá, escolheu você, pegou você, ou se não te escolheu, porque a graça é para todos, o que acontece? Ela foi lá no meio da graça, você entendeu a mensagem, o Espírito Santo te tocou, te transformou, e transformou você, colocou você numa posição de filho. E Paulo está falando na igreja de Éfeso, vocês precisam conhecer a identidade de vocês. Vocês precisam conhecer a graça, entender que vocês não merecem nada, entender que ele escolheu vocês, entender o poder da graça, sabe, que ele transformou você de uma criatura, sabe, em um filho, sabe, reconhecido. Você tem o DNA divino, você tem as digitais divinas, tudo você tem do nosso Pai. Então você é filho. Eu quero dizer para você uma coisa, filho, ele conhece o Pai. Filho é tratado pelo Pai. Tá bom. Posição, identidade, você saber tudo isso. Agora,
ele vai falar 5 vezes sobre lugares celestiais, né? E ele fala lugares celestiais e regiões celestiais. Efésios 1:3, ele fala regiões celestiais. Efésios 1:18-23, ele fala lugares celestiais. Efésios 2:5-7, ele fala lugares celestiais. Efésios 3:8-10, ele fala lugares celestiais. E Efésios 6:10-17, ele fala lugares celestiais. Então, Paulo está tentando ensinar a igreja que ela lida com 3 céus. A igreja precisa ter esse entendimento. O primeiro céu é esse que está sobre a nossa cabeça. Esse céu que a gente vê diariamente, esse primeiro céu, sabe? O segundo céu é o espaço sideral, onde tem as galáxias, as estrelas, onde tem tudo. Galáxias. Eu falei tanto galáxia semana passada, eu falei galáxias, né? Sistemas, tudo lá, sistema solar, tudo está lá no segundo céu. E o terceiro céu que Paulo fala é aquele 2 Coríntios 12, quando ele fala: eu conheci um homem que foi arrebatado no corpo ou fora dele ao terceiro céu. Ou seja, ele foi arrebatado, é o lugar do trono de Deus. Então o primeiro é esse que a gente vê, o segundo é o espaço sideral e o terceiro é onde está o trono de Deus, que é infinitamente, ao mesmo tempo que é tão distante da gente, ele está tão perto da gente também. Mas o que acontece? Paulo fala desses 3 céus. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que onde ficam as regiões celestiais? Fica também sobre a nossa cabeça, em cima desse céu que a gente está vendo. O mundo inteiro jaz no maligno. Paulo fala que há uma influência nas regiões celestes, que Deus quer nos chamar acima dessas regiões para governar com ele, para a gente poder entender. O problema hoje nosso é que a gente está lidando com toda essa tribulação toda, há quase 6 meses, e a gente está tete a tete, a gente quer brigar. A gente quer brigar com o vírus, o nosso inimigo é o vírus, nosso inimigo é o vírus, a gente quer brigar tete a tete. E agora, quando na verdade, hoje o apóstolo Paulo está chamando você ele quer te promover a um outro nível. Ele fala: eu estou chamando você para você se assentar nas regiões celestiais em Cristo, com Cristo Jesus. O capítulo 1, versículo 1-3, ele fala assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem te abençoado, nos abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, o que acontece? Há uma região celeste, onde a guerra é travada. Tem anjos, tem demônios, há toda uma realidade espiritual que tenta, de alguma forma, influenciar para o bem ou para o mal o mundo atual. Quem vai influenciar mais vai determinar os resultados. Se nessas regiões celestes, o reino das trevas está governando, está reinando a tua vida, a tua história, sabe, as tuas decisões, os resultados não vão ser satisfatórios e bons. Sabe, mas eu quero desafiar você hoje, sabe? O perigo de viver no primeiro plano, nesse primeiro plano, são as determinações mundanas. O diabo trabalha com humanismo. Ele coloca nós somos crentes, temos o Espírito Santo, mas nós queremos insistir em continuar humanisticamente, tomando decisões, sabe? Então a gente começa, porque o inimigo é esperto, ele vai trabalhando, alimentando o humanismo na nossa vida. Então a gente vai ficando mais humano e menos espiritual. Isso em todas as áreas, quais forem as áreas. Resultado, essa situação toda nos impõe limite. Nós somos pessoas assim muitas vezes limitadas. Por quê? Porque quem mais influencia a gente vai determinar os resultados da nossa vida. Vou repetir, quem mais influenciar a nossa vida vai determinar os resultados positivos ou negativos da nossa vida, sabe? E a outra coisa, se a gente fica debaixo dessas determinações humanas, nós não experimentamos rompimento, breakthrough, saudade dessa palavra. Nós não experimentamos breakthrough, não experimentamos rompimento. A nossa vida vai caindo na mesmice, sabe? Você precisa achar um local em Deus, um lugar em Deus. Antes de qualquer coisa na tua vida hoje, precisa encontrar um lugar em Deus para você fluir, para você, sabe, romper,
Sabe, hoje Deus está te propondo rompa. E a hora que você colocar as coisas no lugar certo, os rompimentos vão começar a acontecer. Outra coisa que o apóstolo Paulo vai ensinar, em cima desses 3 céus, é que o céu determina os resultados da terra. Se você é um cristão, se você, sabe, carrega o Espírito Santo, sabe, você precisa entender que você não pode mais ser governado pelas determinações dessa terra. Você não pode mais acreditar que a tua vida não tem mais sentido, que você não vai conseguir, não vai obter, que você não vai mais vencer, que as portas não vão mais se abrir, sabe? Isso tudo são determinações humanas, mas há uma determinação sobre essa determinação secular, mundana e terrena, que está te dizendo que o céu tem um plano para você, o céu tem uma palavra para você, o céu tem um rompimento para você, e você precisa acreditar nisso em nome de Jesus. Né? Jeremias 29:11 diz, eu que sei que pensamentos têm a teu respeito, planos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que desejais. Outra coisa, Jó 42:2, a Bíblia fala, bem sei, Senhor, no momento difícil, esse cara é um paradigma, esse cara é um exemplo para a gente. Você quer romper, quer vencer? Olha o livro de Jó, no momento dificílimo da sua vida, doente, cheio de chagas no corpo, antes de Deus mudar a sorte dele, antes de Deus mudar a realidade dele, ele falou, ele verbalizou o que o céu queria que ele verbalizasse. Jó podia ter chegado e ter falado, sabe, Deus me abandonou, Deus me deixou, já no final, assim, sabe, tudo acontecendo, perdeu amigos, perdeu mulher, perdeu tudo, perdeu filhos, ele perdeu bens, um grande latifundiário foi perdendo tudo, mas em Jó 42:2, ele recebe uma inspiração divina do Espírito Santo e ele faz uma declaração que vai mudar a vida dele. Ele fala, bem sei, Senhor, que tudo podes. Você pode falar comigo, bem sei, Senhor, que tu... Bem sei, Senhor, que tudo podes. Isso é poderoso. Essa declaração não é para quando tiver tudo bem. Essa declaração não é quando a porta se abrir. Essa declaração não é quando você casar. Essa declaração não é quando o seu marido voltar. Essa declaração, sabe, essa declaração é em fé. O céu tem uma linguagem. O céu tem uma linguagem. Está na hora da igreja falar a linguagem do céu. A igreja, sabe, se tiver que morrer, vamos morrer. Paulo disse, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Mas uma coisa nós não vamos negociar. Nós não vamos ser sucumbidos pela realidade dessa terra. Há uma palavra do céu, meu amigo. Há uma palavra do céu. Há uma palavra do céu, meu amigo. É tempo da igreja se agarrar na palavra do céu. É tempo da igreja se agarrar naquilo que o céu está falando. Cláudio Fernandes, nosso mais sempre fala isso. Vamos ouvir o que o céu está falando. Jó ouviu. Os amigos, Deus te abandonou. Os amigos, você deve ter pecado. Os amigos, sabe, todo mundo, a mulher, porque amaldiçoa e morre. Eu não suporto ver o teu sofrimento. Todo mundo, ele ouviu muita gente, ele ouviu família, ele ouviu as circunstâncias, ele ouviu tudo, os amigos. Mas chegou uma hora que Jó para, sabe? E ele falou assim, Senhor, bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Agora, não para por aí, não. Jó, ele aprendeu. O problema nosso é que a gente é assim, nós entramos num processo cíclico. Vem a dificuldade, queremos a benção, vem a benção, queremos a dificuldade, benção, dificuldade, benção. Mas só que Jó, versículo 5, capítulo 42, ele fala, eu vou te falar uma coisa, não importa o que eu tenha passado, eu perdi família, eu perdi meu latifúndio, eu perdi meu dinheiro, eu perdi minhas propriedades, eu perdi meus investimentos, eu perdi tudo, perdi até minha saúde. Mas ele falou, mas uma coisa eu tenho para te dizer, Senhor, eu te conhecia só de ouvir. Aleluia. Mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Então o que Paulo vai fazer é tentar fazer com que a igreja ela seja promovida a um outro nível espiritual. O que Paulo vai tentar fazer é falar assim, sabe? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que fez você se assentar nas regiões celestes. E uma coisa é quando você vê as circunstâncias tete a tete. Uma coisa é quando você vê as circunstâncias, sabe? Baseado naquilo que a economia está falando, os políticos estão falando, e tudo está sendo falado, muitas vozes. Mas outra coisa é quando o Espírito Santo te pega e fala assim, meu filho, minha filha, vem para cá. Eu vou colocar você num lugar
que você vai enxergar a coisa como o céu enxerga. Você você precisa vir para cá. Eu sinto que o Espírito Santo está assim, sabe? Sabe, Pri? O Espírito Santo está assim hoje, querendo pegar a gente. Tem muita gente assim, amarrado na realidade. Muita gente amarrado. Sabe, eu quero dizer para você uma coisa. Há uma mão invisível hoje, há uma mão divina hoje. Há uma mão divina hoje que está querendo pegar o Gerson, o Wagner, a Pri, a Regina e pegar você na sua casa, pegar a Beatriz, Isabela. Chegou o tempo da igreja ser promovida a um outro nível. Aleluia. Chega de viver terrenamente, chega de viver com as determinações carnais, chega de viver com as determinações humanas, chega de viver absorvida por aquilo que os homens estão falando. Eu quero dizer para você, há uma economia celestial que nunca foi experimentada por ministro nenhum. Tem uma bênção de Deus para a nossa vida financeira que o mundo ainda não experimentou, que nenhum ministro da economia previu ainda. Como é que vai se dar isso? Que Isaías falou, eu vou dar para a tua mão direita e para a tua esquerda vai transbordar. Há uma economia do reino, como diz o nosso amigo lá dos Estados Unidos. Há uma economia que você precisa experimentar. É uma economia chamada economia do reino, os segredos da economia do reino de Deus. Então o que está acontecendo? Paulo fala, há lugares, ele fala, há uma região que não importa, os demônios podem estar, os anjos, mas Deus quer colocar você, sabe, num local onde você faça a leitura correta, sabe, desses dias. Onde você faça a leitura exata do que Deus está fazendo. Eu quero dizer para você uma coisa. Quem disse que Deus perdeu o controle? Quem disse que Deus perdeu o controle? Outra coisa, o que carregamos? Fale comigo, carrega o Espírito Santo. Falei, eu carrego o Espírito Santo. João 14, 16, 17 fala assim, eu rogarei ao Pai, Ele vai dar o Espírito Santo para vocês, para que Ele fique com vocês para sempre. Opa, Jesus falou para sempre. Ele está nesses 6 meses, nesses 5 meses com a gente. Você não está sozinha. Aleluia. Ele deu o céu, liberou alguém para ficar dentro de você. 1 Coríntios 3,16 fala, vocês precisam saber que vocês são residência do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19 fala, vocês não sabem que vocês são residência do Espírito Santo. O problema hoje é que a gente não sabe o que a gente carrega. Nós não sabemos o que a gente carrega. A gente tem carregado muita frustração, muita desilusão, muita tristeza, muita frustração. Temos carregado muita coisa. Mas eu quero te falar algo. Hoje você precisa entender e saber o que você carrega. Eu vou dizer, você carrega aquele, eu botei aqui Gênesis 1, de 1 a 28, não dá para ler, mas fala assim, sabe? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e sabe, havia trevas sobre a face do abismo. Então, e o Espírito de Deus pairava. Outra tradução diz, ele se movia sobre a face das águas. Lá estava ele na reconstrução do mundo. E quando eu disse, haja, ele se moveu e ouve. Haja, ele se moveu e ouve. Eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, graças à palavra profética, há um haja do céu. Eu posso perceber no meu espírito que há um haja do céu sendo liberado para a igreja nesse tempo. Há um haja do céu sendo liberado para a tua vida, não importa as áreas que você precisa da ação sobrenatural do Espírito Santo. Há um haja de Deus. Eu posso ouvir pela fé. Haja, há um haja de Deus. Eu quero profetizar para você hoje. Está uma palavra sendo liberada. E o executivo da Trindade, chamado Espírito Santo, ele é o executivo, ele é quem executa tudo. Ele está ouvindo um haja do céu na direção da tua vida. E ele vai se levantar. Você crê nisso? Eu quero profetizar para você. Hoje o céu está liberando haja. Romanos 4,17, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Amém. Esse é o nosso Deus. Na maioria das vezes a matéria-prima de Deus é o nada. Ele chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Então hoje eu ouço um haja do céu
sendo liberado sobre a tua igreja, sobre a tua vida, Amém. sobre aquela área que você mais precisa. Não se desespere, Deus está no governo, Deus está no controle, sabe? Deus está no controle, você precisa entender, você só precisa de uma coisa. Deixa o Espírito Santo te pegar hoje, transportar você, colocar você num outro patamar. A igreja hoje precisa estar num outro patamar. Deus trabalhou a identidade da igreja. Deus lançou fundamentos de identidade. Deus deu combustível da graça para essa identidade. Deus falou que nos escolheu antes de você nascer, antes da fundação do mundo, Ele te escolheu. E Ele falou do poder da graça. Só a graça pode pegar criaturas e transformar em filhos. Isso é muito bom. Então, o que carregamos? Espírito Santo. Quero dizer para você que você não está sozinho. E por fim, a autoridade da igreja. Eu falei a posição da igreja, a identidade dela, os lugares celestiais, que há um desejo do Espírito Santo em transportar você. A igreja aprendeu a viver nessa terra. Só que a igreja não é dessa terra, não sou eu. Jesus disse, vocês não são dessa terra. Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque Deus, eles não são desse mundo, como eu do mundo não sou, disse Jesus. Então eu quero te dar uma boa notícia. Se Deus providenciar coisas para você aqui nessa terra, curta, viva bastante, tome posse, mas quero dizer para você, você não é dessa terra. Você não é dessa terra. Então, a autoridade do crente, da igreja em Jesus Cristo, né? Aí vem Efésios, fala assim, quer ver? Iluminados os olhos do vosso entendimento, para saber qual é a esperança do seu chamamento, da vossa vocação, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aí ele fala o qual exerceu ele em Cristo, falando do nosso Pai, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Aqui ele está falando realmente do trono. Aqui agora é o trono. Acima de todo principado. Você pode falar acima de todo principado. Acima de todo principado. Acima de toda potestade. Acima de toda potestade. De todo poder. De todo poder. De todo domínio. De todo domínio. De todo nome que se possa referir. De todo nome que se possa referir. Não só no presente século. Não só no presente século. Mas também no vindouro. Mas também no vindouro. E pôs todas as coisas Pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas. Para ser cabeça de todas as coisas. O que ele fez? Ele o deu à igreja. O qual é o seu corpo. Ele deu à igreja, ele subjugou principados, potestades, dominadores. Ele subjugou tudo, cara. Não importa, demônios não podem vencer a igreja. Ele subjugou tudo, ele morreu, ressuscitou, nos salvou, ressuscitou, foi uma maravilha. E depois ele fala assim, ele pôs tudo debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre tudo, ele falou, agora a igreja é com vocês agora. Ele deu para a igreja a autoridade. Quero dizer para você, eu não estou minimizando a pandemia, não estou minimizando a quarentena, mas eu vou dizer para você uma coisa para você. Muitos crentes não conseguem mais profetizar contra isso. Muitos de nós estamos com um discurso que o mundo está mandando a gente discursar. Sabe? Talvez o apóstolo Paulo tivesse aqui nessa pandemia, ele falaria assim, quer ver uma coisa, vamos encarar isso tudo aí, vamos enfrentar. A verdade é essa, ele fala assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, mas nós não vamos deixar, nós não vamos ser subjugados às determinações dessa terra. Alguém precisa profetizar o contrário. E ele falou, ele pegou esse espírito de enfermidade. Eu vou dizer, o coronavírus não é maior do que Jesus. Ele está incluído nesse texto aqui. Deus pegou tudo isso aqui, pisou em tudo isso e falou, olha, eu estou dando agora a minha autoridade para a igreja. Agora a igreja tem autoridade para mudar a realidade, para ser o contrafator dessa terra, a contracultura dessa terra. Eu vou dizer para você, a gente precisa se levantar e profetizar. Alguma coisa pode mudar. A gente não acredita, nós estamos presos às determinações, às previsões dessa terra. Eu quero dizer para você, no mínimo profetize, no mínimo libere uma palavra, e me falar, alguma coisa vai acontecer nessa terra, alguma coisa vai acontecer nessa terra. Não conhecemos a autoridade
e nós não descobrimos que a temos. Nossa vida está muito natural, está muito normal. Estamos usando a autoridade natural ou espiritual. Então, Deus, quando ele falou, eu vou dar esse poder para a igreja, Efésios, ele falou assim, olha, ele deu autoridade à igreja sobre Satanás e sobre todos os demônios. Ele deu autoridade sobre todo o poder do inimigo, foi dada à igreja autoridade. A Bíblia fala disso. Ele falou sobre as doenças e enfermidades. A igreja tem autoridade para curar doenças e enfermidades. Que tal se a gente orar hoje pelas nossas saúdes? Vamos profetizar vida, saúde. Né? Ele deu autoridade sobre a morte física. Eu peguei aqui, tem vários textos de ressurreição, não dá para ler, mas tem um que eu queria falar com você. Romanos 8:11, a Bíblia fala assim, sabe? Aquele que ressuscitou a Jesus entre os mortos. Então, vai estar dentro de você. Ele foi lá dentro daquele túmulo e ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele tem autoridade sobre as circunstâncias. Marcos 11, quando fala assim, se você disser esta pedra ergue-te daqui para lá, vai resolver. Mateus 14:13, a multiplicação dos pães. Marcos 15, sabe, a multiplicação dos pães. João 21:6, sabe, quando o pessoal não conseguiu pescar nada, ele falou, lança a rede à direita do barco. Poder sobre as circunstâncias, a igreja tem poder e autoridade sobre as circunstâncias. E poder sobre a natureza. Ele disse, vento, aquieta-te, mar, emudece. Ele andou sobre as águas. Josué capítulo 10:10-14, ele fez a natureza, o poder sobre a natureza, o sol parou. Não sei se foi um momento de rotação, de translação da terra, mas disse que o dia ficou quase um dia inteiro, 23 horas, 50 minutos parado por causa de uma oração de um homem. Isso é comprovado pela ciência. E concluindo, o Espírito Santo está chamando você hoje para esse lugar. Eu vou dizer para você com muita autoridade, se a igreja insistir em ficar nesse lugar preso no terreno, no carnal e no humano, ela pode sucumbir. E Deus não quer que você sucumba. Você que está sendo chamado para ser levado a um outro nível, a um outro lugar, de onde você vai poder enxergar tudo que está acontecendo nesse mundo. Você vai poder enxergar com os olhos da fé, com os olhos do Senhor. Você vai fazer a leitura correta e a bênção de Deus vem sobre a tua vida. Ok, vamos orar. Deus abençoe.